Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Um abraço do professor Neto, certo? Dizer que estou morrendo de saudade de vocês, dizer também que fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos pais de vocês, cuidem dos avós e que logo logo nós possamos estar juntos novamente naquele ambiente maravilhoso e aconchegante que é a sala de aula, mas se cuidem, certo? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje que vai falar de leis de Newton. Então nós vamos começar essa parte introdutória das leis de Newton, que é parte da dinâmica, certo? Parte da mecânica, que nós vamos começar a ver a partir de agora. Então, ó, vamos lá. A mecânica é a área da física que estuda os movimentos, certo? Então, a mecânica ela se divide em três partes: cinemática, dinâmica e estática. Então, a mecânica ela tem três ramos, né? Cinemática, dinâmica e estática. Nosso objetivo nesse momento, certo, é estudar a dinâmica. Então nós vamos estudar a dinâmica. E Neto, e o que é dinâmica? O que será a dinâmica no estudo da mecânica? A dinâmica estudou os movimentos, levando em consideração as causas que provocaram o movimento. Nós estudamos anteriormente a cinemática, e a cinemática não se preocupava com as causas que provocavam o movimento. Agora, a dinâmica, sim. A dinâmica vai estudar as causas, vai se preocupar com as causas que provocou tal movimento. Combinado? Vamos lá? Bem, leis de Newton. Nós vamos começar a ver as leis que são a base da mecânica. Toda a mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana, tem como base as leis de Newton, certo? Que é de extrema importância para o nosso cotidiano, que é fundamental na mecânica, as leis de Newton. E quem foi Isaac Newton? Físico, matemático inglês, que apresentou as suas teorias do movimento, que apresentou suas teorias que explicavam os movimentos. Então esse cara foi extremamente importante, tanto para a física quanto para a matemática. Só um parêntese, Newton foi o cara que criou o cálculo diferencial e integral que nós usamos na física também, certo? Então, Newton criou três leis que são de extrema importância e extrema relevância para a física, certo? Que são conhecidas como as leis de Newton, que têm uma aplicação em nosso cotidiano absurda. Então, Newton foi um cara importante, extremamente importante para a física quanto para a matemática. Na física, Newton deu contribuições na mecânica, deu contribuições na óptica, certo? Deu contribuições na gravitação. Então, Newton foi um cara que deu diversas contribuições em relação à física. De, de imediato, então nós vamos começar a ver agora, de fato, as leis de Newton. Neto, e o que são as leis de Newton? A primeira lei de Newton, que também é chamada lei da inércia, o princípio da inércia, diz o seguinte: todo corpo que se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme continuará em seus estados iniciais, a menos que esse estado seja alterado por forças externas. Traduzindo em miúdos, um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento, e um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, a menos que uma força externa atue sobre ele para mudar essa para mudar esse estado do corpo. Ou seja, se de acordo com a primeira lei de Newton, a lei da inércia, se um corpo ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. E se um corpo ele está em repouso, ele tende a permanecer em estado de repouso, a menos que uma força externa venha a atuar sobre ele. É isso que nos diz a primeira lei de Newton, lei da inércia. Vejam bem, tem essa figurinha aqui, ó. A primeira figurinha aqui, ó, essa aqui, tem um cara que está dirigindo, ele bateu em outro carro, ele colidiu com outro carro, certo? Então, o corpo dele, que está no carro, está no carro, no banco do carro, ao bater, a tendência é que ele continue em movimento, certo? Porque ele vinha em movimento, o corpo estava em movimento, juntamente com o carro, certo? Considera como o carro e o corpo sendo um sistema só. Eles estavam em movimento
Ao colidirem, o que é que acontece? O corpo tende a permanecer em movimento, ou seja, vai passar pelo vidro. Caso você esteja com o cinto de segurança, que é a aplicação da lei de Newton, caso você esteja com o cinto de segurança, esse cinto de segurança vai fazer com que você não entre em movimento, ou seja, não continue em movimento, na verdade. Então, o cinto de segurança é uma prevenção que seria uma aplicação da primeira lei de Newton. Outro caso, acaba andando a cavalo, de repente o cavalo freia. A intenção do cara é o quê? Passar por cima da cabeça do cavalo. Passar por cima do cavalo. Por quê? Ele estava em movimento junto com o cavalo, considerando o cavalo e o corpo, o homem, um sistema só. Então ele estava em movimento, o cavalo freou de repente. O que aconteceu? O cara tende a continuar em movimento. Certo? É a mesma coisa do carro. O carro e o homem estavam num único sistema. Uma força fez com que o carro parasse. A tendência é que o corpo ele continue em movimento. Então, se ele continua em movimento, ele iria passar pelo vidro do carro. Mesma coisa, no caso do cavalo. Certo? Então, ó, o que é inércia? Segundo Newton, a matéria possui inércia. Oxi, matéria possui inércia? Se perguntar, como assim a matéria possui inércia? Aí, ó, eu chamo vocês aqui, ó, corta aqui para mim, corta aí, ó. Corta aqui para mim. A inércia de um corpo é a propriedade que esse corpo tem de resistir à mudança de sua velocidade. Né? Como assim? Se um corpo encontra-se em repouso, por inércia permanecerá em repouso. Ó, volto a repetir. Inércia de um corpo é a propriedade que esse corpo tem de resistir à mudança de velocidade. Então, se esse corpo ele está em repouso, por inércia, ele vai continuar em repouso. Então, essa resistência de colocar o corpo em movimento, quando nós vamos empurrar um móvel em casa, há uma certa resistência. Então, nada mais é que a inércia. E quanto maior é a massa, maior será a força necessária para que possamos empurrar esse objeto. Aí nós já vamos entrar na segunda lei de Newton, que é a parte posterior a essa. Se o corpo estiver em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, ou dependendo do livro que estejam usando, MU, movimento uniforme, por inércia, deverá manter seu movimento, ou seja, se ele está em um movimento com velocidade constante, por inércia, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme com essa mesma velocidade. Porque a inércia é também um corpo em movimento, que também é uma resistência de aumentar ou diminuir, digamos, essa velocidade desse corpo, desse móvel. Certo? Então, segundo a lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte: se F, no caso, se a força resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material de massa M, temos. Então, se eu tomar F como a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material, certo? De uma certa massa, eu tenho F, força resultante, dependendo do livro que vocês estejam usando, aqui vai ter FR de força resultante. Então, a força resultante que atua no objeto será igual à massa desse objeto vezes a aceleração que pode se provocar o que ele esteja com essa aceleração. Visto isso, nós temos a segunda lei de Newton, que é uma lei fundamental, uma das leis mais fundamentais que há na física, que é a lei da dinâmica, certo? A lei, princípio fundamental da dinâmica, certo? Então, ó, o que é força? É a pergunta que se pode fazer. O que é força? Força é a consequência da ação do corpo sobre outro corpo, fazendo com que ocorra alteração em seu estado de movimento ou ainda deformação em sua estrutura. Neto, vamos lá, como assim? Quando eu aplico uma certa força sobre um objeto, por exemplo, essa latinha aqui, ó, aplicando uma força sobre a latinha, eu estou causando uma alteração em sua estrutura, deformando a sua estrutura. O que é que acontece? Está sendo amassada. Então, a força é a consequência da ação de um corpo sobre outro, fazendo com que ocorra
uma alteração em seu estado de movimento ou deformando o objeto. Então, ó, na latinha está sendo feita a consequência, a ação de um corpo sobre outro corpo. Que corpo é esse que está realizando a ação? A mão está realizando a ação sobre o outro corpo, que é a latinha. Provocou alteração no estado de movimento? Não, causou uma deformação. Então, apliquei uma força que causou uma deformação. Nesse primeiro caso aqui, o cara empurrando o carro, eu estou aplicando uma força, mas que percebam, não está causando deformação na estrutura. Está causando uma alteração no estado de movimento do automóvel. Mesmo assim, ocorre com esse carinha aqui, ó, que está puxando esse cesto aí através de uma corda. Ele está aplicando uma força sobre a corda que está alterando o movimento da caixa. Então, se altera o movimento da caixa de um objeto, de um corpo, ou se ocorre a deformação de um certo corpo, eu tenho força, certo? A unidade de força no SI é Newton, certo? Então, ó, a unidade de força no SI, Sistema Internacional de Unidades, é o Newton. Então, ó, força, tá aqui, ó, força. A unidade de massa no SI é o quilograma, certo? A unidade de aceleração no SI é o metro por segundo ao quadrado. Então, um Newton, que é a unidade de força, qualquer tipo de força, será sempre dada em Newton. Então, 1 quilograma, 1 Newton, é a força aplicada em um corpo de massa de 1 quilograma que vai provocar uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Certo? Está aí mais embaixo. 1 Newton é a intensidade de uma força que, aplicada a um ponto material de massa de 1 quilograma, possui uma aceleração cujo módulo é 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, bem simples. Um ponto material de massa 400 gramas está em movimento retilíneo acelerado, certo? MRU, cuja aceleração tem módulo A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da resultante das forças que atuam no ponto material. Solução. Primeiro passo das questões de física. Pegar sempre os dados. A questão nos fornece a aceleração. Está aqui. A questão nos fornece a massa do corpo, certo? Desse ponto material. Está aqui a aceleração. A massa ele deu em gramas, mas no SI a massa é dada em quilogramas. Está aqui, ó, 400 gramas equivale a 0,400 quilogramas. Sabemos que a equação de força é dada por F igual massa vezes a aceleração. Chamei de equação. Substitui nesses dados. Nessa equação eu tenho quem é a massa. Quem é a massa? Está aqui, ó, 0,400 quilogramas. A aceleração, ó, está aqui, ó, 6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força aplicada para mover esse corpo com essa aceleração é de 2,4 newtons. Certo? Então, ó, a força aplicada é de 2,4 newton. Beleza? Então, por hoje, nós vamos ficar nesse exemplo e nas aulas seguintes nós continuaremos com as leis de Newton, certo? E algumas aplicações. Os tipos de forças que iremos trabalhar a partir da próxima aula. Fechado? Então, um abraço, se cuidem, até mais.